Muito bem, meus irmãos, hoje nós vamos dar continuidade a mais um vídeo aula, do nosso curso de metodologia do trabalho científico, e hoje a partir do método dialético. Nós vamos falar sobre o método dialético, lá na página 34 da apostila. Como a palavra já sugere, dialético vem do grego dialetike, que quer dizer diálogo, a arte de debater, de persuadir ou raciocinar. O conceito de dialética é bastante antigo. Platão o utilizou no sentido de arte do diálogo. Na Antiguidade e na Idade Média, o termo era utilizado para significar simplesmente lógica. O método dialético, que atingiu seu auge com Hegel, Gil 2008, depois de reformulado por Marx, busca interpretar a realidade partindo do pressuposto de que todos os fenômenos apresentam características contraditórias, organicamente unidas e indissolúveis. Na dialética proposta por Hegel, as contradições transcendem-se, dando origem a novas contradições que passam a requerer solução. Empregado em pesquisa qualitativa, é um método de interpretação dinâmica e totalizante da realidade, pois considera que os fatos não podem ser relevados fora de um contexto social, político e econômico, etc. Lakatos e Marconi, 2007, apontam as leis da dialética. A ação recíproca informa que o mundo não pode ser entendido como um conjunto de coisas, mas como um conjunto de processos em que as coisas estão em constante mudança. Ou seja, o fim de um processo é sempre o começo de outro. Quando a gente olha para essas conclusões, desses autores, e aí nós voltamos lá naquele pensamento, e nós já comentamos sobre isso, em relação às teorias, Uma teoria, ela prevalece até surgir uma nova teoria com mais embasamento e com mais conteúdo de confirmação, de comparação, com mais conteúdo que venha derrubar a teoria anterior, Novas pesquisas. Por isso que o método dialético é um método que ele busca esse diálogo, esse debate, para poder chegar-se a uma conclusão dos fatos. Então, o método dialético, ele é praticamente isso aí. Ele busca o diálogo, ele busca raciocinar, ele busca persuadir, persuadir, e é óbvio que mostrando fatos, apresentando fatos, apresentando conclusões daquilo que foi pesquisado, daquilo que foi analisado. Em síntese, o método dialético parte da premissa de que na natureza tudo se relaciona, transforma-se e há sempre uma contradição inerente a cada fenômeno. Nesse tipo de método, para conhecer determinado fenômeno ou objeto, o pesquisador precisa estudá-lo em todos os seus aspectos, suas relações e conexões, sem tratar o conhecimento como algo rígido, estático, já que tudo no mundo está sempre em constante mudança, de acordo com Gil 2008, página 14. A dialética fornece as bases para uma interpretação dinâmica e totalizante da realidade, uma vez que estabelece que os fatos sociais não podem ser entendidos quando considerados isoladamente, abstraídos de suas influências políticas, econômicas e culturais, etc. A dialética privilegia as mudanças qualitativas, opõe-se naturalmente a qualquer modo de pensar em que a ordem quantitativa se torne norma. Ela não aceita essa ordem quantitativa como norma, como padrão, exatamente porque a dialética ela entende que o mundo está em movimento, as coisas, os elementos dentro desse mundo
físico estão em constante dinâmica, né? Então, por isso que ela não aceita essa ordem de quantidade, de quantificar os elementos dentro da pesquisa científica. O método fenomenológico, desculpa, uma palavra um pouco difícil. Método fenomenológico. O método fenomenológico, tal como foi apresentado por Edmund Husserl, em 1859-1938, propõe-se a estabelecer uma base segura, liberta de proposições para todas as ciências, de 2008. Para Husserl, as certezas positivas que permeiam o discurso das ciências empíricas são ingênuas. Para Husserl, as certezas positivas que permeiam o discurso das ciências empíricas são ingênuas. A suprema fonte de todas as afirmações racionais é a consciência doadora originária, de 2008, página 14. Daí a primeira e fundamental regra do método fenomenológico: avançar para as próprias coisas, o dado, o fenômeno, aquilo que é visto diante da consciência. A fenomenologia não se preocupa, pois, com algo desconhecido que se encontre atrás do fenômeno. Só visa o dado sem querer decidir se esse dado é uma realidade ou uma aparência. Então, como nós vimos aí, esse método fenomenológico, né, ele vai focar nos dados da pesquisa, sem se preocupar se isso é real ou apenas aparente. Mas o resultado desses dados que essa metodologia tem é o que é importante para a ciência dentro desse método de pesquisa. O método fenomenológico não é dedutivo nem empírico. Consiste em mostrar o que é dado e em esclarecer esse dado. Porquê desse resultado, né? Digamos assim. Não explica mediante leis, nem deduz a partir de princípios, mas considera imediatamente o que está presente, a consciência ali, o objeto. Gil 2008, página 14. Consequentemente, tem uma tendência orientada totalmente para o objeto em si. Limita-se aos aspectos essenciais e intrínsecos do fenômeno, sem lançar mão de deduções ou empirismos, buscando compreendê-lo por meio da intuição, visando apenas o dado, o fenômeno, não importando sua natureza real ou fictícia. Como que nós poderíamos explicar, né? Isso aí para os irmãos? Para esse método fenomenológico, eu tenho aqui o objeto, né? Eu tenho o objeto pronto, acabado, ok? Mas eu não vou me preocupar com a sua natureza real, né? com os elementos que deram resultado a esse objeto. Por aí, essa pesquisa. Métodos de procedimentos, meios técnicos da investigação, que o método fenomenológico vai usar. Diferente dos métodos de abordagem, os métodos de procedimentos considerados às vezes também em relação às técnicas, são menos abstratos, são etapas da investigação. Assim, os métodos de procedimento, também chamados de específicos ou discretos, estão relacionados com os procedimentos técnicos a serem seguidos pelo pesquisador, dentro de determinada área de conhecimento. O método escolhido ou os métodos escolhidos determinarão os procedimentos a serem utilizados, tanto na coleta de dados e informações quanto na análise. Esses métodos têm por objetivo proporcionar ao investigador os meios técnicos para garantir a objetividade e a precisão no estudo dos fatos sociais. De 2008, página 15. Fornecem a orientação necessária à realização da pesquisa social, em especial no que diz respeito à obtenção, ao processamento e à avaliação dos dados pertinentes à problemática objeto da investigação realizada.
Os métodos específicos mais adotados nas ciências sociais são o histórico, o experimental, o observacional, o comparativo, o estatístico, o clínico e o monográfico. O método histórico. No método histórico, o foco está na investigação de acontecimentos ou instituições do passado, para verificar sua influência na sociedade de hoje. Considera que é fundamental estudar suas raízes, visando a compreensão de sua natureza e função, pois, conforme Lakatos e Marconi, 2007, página 107, as instituições alcançaram sua forma atual através de alterações de suas partes componentes ao longo do tempo, influenciadas pelo contexto cultural particular de cada época. Visando a uma melhor compreensão do papel que atualmente desempenham na sociedade, seu estudo deve remontar aos períodos de sua formação e de suas modificações. Esse método é típico dos estudos qualitativos. Método experimental. O método experimental consiste especialmente em submeter os objetos de estudo a influências de certas variáveis. É como colocar prova, né? Colocar determinado objeto de estudo à prova, em condições controladas e conhecidas pelo investigador, para observar os resultados que a variável produz no objeto. Gil, 2008. Não seria exagero considerar que parte significativa dos conhecimentos obtidos nos últimos 3 séculos se deve ao emprego do método experimental, que pode ser considerado como o método por excelência das ciências naturais. No entanto, assinalamos que as limitações da experimentação no campo das ciências sociais fazem com que esse método só possa ser aplicado em poucos casos, visto que situações éticas e técnicas impedem sua utilização. Eu lembrei agora de retornar um pouquinho lá no método histórico. A gente poderia dar como exemplo, né, nesse método histórico, que ele vai fazer uma pesquisa e uma análise dos fatos no tempo e no espaço, né, propriamente daquele período. Os métodos aplicados dentro da arqueologia, né, nós podemos dizer que é histórico, porque eles vão focar nos objetos, nos elementos e fazer suas comparações para descobrir como aquele povo vivia, quais os costumes, né? Esse é um exemplo de método histórico. Desculpe ter que voltar lá porque eu me lembrei agora desse exemplo, que seria bem interessante para nós, dentro do método histórico. Método observacional. O método observacional é um dos mais utilizados nas ciências sociais e apresenta alguns aspectos interessantes. Por um lado, pode ser considerado como o mais primitivo e, consequentemente, o mais impreciso. Por outro lado, pode ser tido como um dos mais modernos, visto ser o que possibilita o mais elevado grau de precisão nas ciências sociais. Gil, 2008, página 16. Difere do experimental em apenas alguns aspectos na relação entre eles. Nos experimentos, o cientista toma providência para que alguma coisa ocorra, a fim de observar o que se segue, ao passo que no estudo por observação apenas observa algo que acontece ou já aconteceu. Gil, 2008, página 16. Podemos ressaltar ainda que existem investigações em ciências sociais que se utilizam exclusivamente do método observacional. Outras o utilizam em conjunto com outros métodos e podemos afirmar que qualquer investigação em ciências sociais deve se valer em mais de um momento de procedimentos observacionais. Faz uso dos sentidos na obtenção de determinados aspectos da realidade, constitui-se como técnica fundamental da antropologia, ajuda o pesquisador a identificar e obter provas a respeito de objetivos sobre os quais os indivíduos não têm consciência. O método comparativo. Este método ocupa-se da explicação dos fenômenos e permite analisar o dado concreto, deduzindo desse os elementos constantes, abstratos e gerais. Lakatos, Marconi, 2007, página 107, Gil, 2008. Comenta que o método comparativo procede. Gil ele vai fazer esse comentário de que ele procede da seguinte maneira: pela investigação de indivíduos, classes sociais,
fenômenos ou fatos. Né? Sua ampla utilização nas ciências sociais deve-se ao fato de possibilitar o estudo comparativo de grandes grupamentos sociais, separados pelo espaço e pelo tempo. Gil, 2008, página 16 e 17. Centrado em estudar semelhanças e diferenças, esse método realiza comparações com o objeto de verificar semelhanças e explicar divergências. O método comparativo, ao ocupar-se das explicações de fenômenos, permite analisar o dado concreto, deduzindo elementos constantes, abstratos ou gerais neles presentes. Algumas vezes o método comparativo é visto como mais superficial em relação a outros, porém existem situações em que seus procedimentos são desenvolvidos mediante rigoroso controle e seus resultados proporcionam elevado grau de generalização. Isso é o método comparativo. Como o próprio nome sugere, né, ele trabalha com a comparação, né, fazendo comparação entre os objetos de estudo, entre os elementos que o compõem, para poder chegar a uma conclusão, para estudar semelhanças e diferenças, verificar semelhanças e explicar as divergências, analisando dessa forma o dado concreto. O método estatístico. O papel do método estatístico é essencialmente possibilitar uma descrição quantitativa da sociedade, considerada como um todo organizado. Conforme Gil, 2008, página 17, este método se fundamenta na aplicação da teoria estatística da probabilidade e constitui importante auxílio para a investigação em ciências sociais. Devemos considerar, no entanto, que as explicações obtidas mediante a utilização do método estatístico não devem ser consideradas absolutamente verdadeiras, mas portadoras de boa probabilidade de serem verdadeiras. Com base na utilização de testes estatísticos, possibilita-se determinar em termos numéricos a probabilidade de acerto de determinada conclusão, bem como a margem de erro de um valor obtido. Gil, 2008. Assim, o método estatístico passa a ser caracterizado por razoável grau de precisão, o que o torna bastante aceito por parte dos pesquisadores, com preocupações de ordem quantitativa. Gil, 2008, página 17. Nesse sentido, os procedimentos estatísticos fornecem considerável reforço às conclusões obtidas, sobretudo mediante experimentação